Então, o que nós temos visto é que essa questão toda aí, né, do gasto do governo, em propaganda, né? Quer dizer, cartões, né, que não pode nem falar onde gastou, gastos corporativos, né, do governo federal. Você soma tudo isso a um desperdício gigantesco, enorme, má gestão, má administração, obras encalhadas, obras inconclusas. O PAC não chegou à metade. Então, lamentavelmente, se fosse para fazer obra, claro, o Brasil precisa de estradas, né? Precisa de água, de esgoto, de habitação, de portos, de aeroportos, mas não é. Deputado, o ministro Guido Mantega afirmou aqui na CPI da dívida pública que não é pecado ter dívida. Você concorda com ele? Não, realmente, ter dívida faz parte da dívida. Eu tenho dívida. Todo mundo tem dívida, maior ou menor. O problema é você ter uma dívida maior do que a tua capacidade de pagamento e acaba exorbitando. Como o governo é que decide qual é a taxa de juros que ele deve pagar da sua própria dívida, eu seguramente, se eu fosse ministro da Fazenda no lugar dele, não deixaria o governo pagar mais do que 6% ao ano de dívida. Tira a inflação, seria aí de 1,5%, como são os países da Europa e Estados Unidos. A lei de responsabilidade fiscal proíbe o Banco Central de negociar títulos da dívida. No entanto, a medida provisória 435 autorizou ao Banco Central a vender títulos da dívida. O senhor concorda com isso? Não é desrespeito à lei de responsabilidade fiscal? Olha, o governo faz de tudo. Aqui, ele nem precisa do Congresso, de tantas medidas provisórias que ele tem. Diz respeito ao Congresso, diz respeito à sociedade. Deputado, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso trabalho. O senhor é um grande parlamentar que realmente é uma honra tê-lo aqui na Câmara de Deputados, com o seu trabalho que o senhor desenvolve nessa área de orçamento, de finanças. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho. Obrigado e agradeço. E é uma coisa que eu quero alertar vocês, que a renúncia fiscal geral desse ano, sabe de quanto que é? 111 bilhões de reais. Só mais uma pergunta, deputado. O orçamento de 2009 estava reservado 35,5 para pagamentos de juros da dívida, o que equivale a 380 bilhões de reais. Você acha justo 35,5 para pagamentos somente de juros de dívida pública? Totalmente injusto. Concordo em gênero, número e grau. Muito obrigado, meu deputado. Obrigado, fica com Deus. Um abraço. Beleza? Bom dia, nós estamos no gabinete do deputado federal Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, um dos deputados mais atuantes aqui na Câmara dos Deputados, que participou da CPI da dívida pública brasileira. Deputado, o senhor poderia explicar para o público brasileiro o que é dívida externa, a princípio? Bom, a dívida externa, se ela for observada do ponto de vista técnico, ela é representada pelos contratos através dos quais o governo brasileiro obteve recursos das instituições de financiamento, o Banco Mundial, o Banco Interamericano para o Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional, e podemos considerar também a dívida externa, aquela dívida que foi contraída por empresas e por governos de estado e municípios, eventualmente, junto a essas mesmas instituições ou a bancos internacionais privados. Há também uma dívida que pode ser considerada das empresas aqui no Brasil, das suas filiais, com as matrizes, as sedes que estão localizadas nos Estados Unidos, na Europa, nos principais centros econômicos e financeiros do mundo. Isso tudo pode ser incorporado, portanto, ao conceito de endividamento externo, que tem graves impactos ainda hoje nas contas nacionais, no balanço, na política cambial, porque o Brasil ainda continua com uma parte das suas receitas sendo reservadas para o pagamento desta dívida, dos encargos, dos juros e da parte principal. Deputado, o primeiro contrato de dívida externa brasileira é de 7 de setembro de 1824. Portanto, nós pagamos dívidas, juros, há 186 anos. Esses recursos dessa dívida foram usados em benefício da solução dos problemas do povo brasileiro, principalmente no investimento na área de infraestrutura, de saúde, educação? Olha, os estudos mais elaborados, mais profundos, com maior cuidado técnico sobre a questão da dívida pública, foram desenvolvidos por um movimento do qual participam diversas entidades, chamado Auditoria Cidadã. O site deste movimento é www.dívida-auditoriacidadã.org.br. E é exatamente isso que precisa ser denunciado.
Diferentemente do que determina a Constituição Federal de 1988 e todas as normas constitucionais anteriores, nós não fizemos ainda adequadamente uma profunda auditoria nos contratos de endividamento que hoje trazem um enorme peso sobre as finanças nacionais. No governo de Getúlio Vargas, fez-se uma auditoria da dívida, o Brasil evitou transferir somas expressivas de recursos para os credores internacionais e o que foi apurado pela auditoria cidadã revela, por exemplo, no Senado, contratos de endividamento feitos com cláusulas absolutamente contrárias à soberania nacional, juros flutuantes, juros que foram incorporados ao principal e sobre os quais foram aplicados novamente novas taxas de juros, o que configuraria juros sobre juros, o anatocismo, o que já é considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nós agora concluímos o relatório da CPI da dívida pública, 5 deputados nos manifestamos contrários ao relatório oficial, que foi aprovado por 8 parlamentares, e a nossa parcela de contribuição, a nossa posição, o nosso voto em separado, foi encaminhado sob forma de pedido de abertura de inquérito ao Procurador-Geral da República, ao Ministério Público Federal, para que a Procuradoria da República faça efetivamente essa investigação. A dívida pública deixou de ser um elemento das contas públicas referente ao financiamento do desenvolvimento para ser um elemento de extração de riquezas através da política monetária, da política cambial, do sistema de combate à inflação, o regime de metas de inflação, e faz com que o Brasil hoje tenha a sua maior despesa pública, uma despesa que multiplica riquezas sem efetivamente ter ou haver a contrapartida com a produção, com o desenvolvimento. Por isso é que a dívida pública precisa ser denunciada, ela precisa ser auditada e é preciso que a gente possa desmontar um conjunto de dogmas, de mentiras, de convenções que tentam explicar a política macroeconômica que está por trás do endividamento do país como um mal necessário para adquirirmos a estabilidade da moeda, atrairmos investimentos internacionais e o Brasil receber boas notas das famosas agências de classificação de risco. Isso tudo foi passado a limpo, isso tudo foi posto a nu e nós convidamos as pessoas para que acessem o site da Auditoria Cidadã da Dívida e, portanto, possam ter as informações adequadas e somar a sua indignação, a sua revolta em defesa da soberania nacional e da correta aplicação dos recursos que os brasileiros pagam através de uma elevadíssima carga tributária. Deputado, no orçamento de 2009 havia uma previsão de pagamentos de juros de dívida pública, interna e externa, no valor de 380 milhões, cerca de 35,57% do orçamento da União. É muito dinheiro, né, deputado? Porque, olha, os recursos previstos para a área de saúde estão na faixa de 4,5%. Por que o governo brasileiro prioriza pagar juros da dívida pública? Bom, em primeiro lugar, porque há cerca de 15 anos, 16 anos, quando foi implantado o Plano Real, o Brasil entrou de uma maneira irresponsável na lógica internacional, através da qual as finanças passaram a ser prioridade no equilíbrio das contas públicas para o pagamento dessas dívidas. A economia do mundo mudou e essa mudança se consolidou nas últimas décadas com a financeirização, ou seja, os capitais que circulam pelo mundo não buscam mais a oportunidade de gerar emprego, investimentos industriais, investimentos agropecuários, investimentos na produção de serviços à população. Eles procuram a rentabilidade através do sistema financeiro, ou seja, procuram os títulos da dívida pública, procuram os contratos de financiamento que são revendidos, que são renegociados através dos chamados derivativos e procuram também ganhar com a variação cambial. A relação que o dólar, que é a moeda padrão do mundo, pode ter com países emergentes, com países em desenvolvimento, com suas moedas locais. Então, quando há possibilidade de se somar o ganho com as manobras cambiais e o ganho com as taxas de juros, os capitais circulam pelo mundo buscando a sua multiplicação. Nós temos um dado recentemente publicado, num livro agora do ano de 2010, intitulado O Brasil sob a Nova Ordem, coordenado pela professora Rosa Maria Marques, titular do Instituto de Economia da PUC de São Paulo. Um dos dados importantes é que a evolução do PIB mundial, da produção, da indústria, da agricultura, da exportação, da importação e dos serviços, foi de aproximadamente 10 trilhões de dólares para 58 trilhões de dólares entre 1994 e o ano de 2008. De 10 trilhões para 58 trilhões.
Já o PIB, representado pelas negociações financeiras por títulos e por derivativos, por depósitos no sistema financeiro, ele saltou de 12 trilhões para 200 trilhões. Isso significa uma inversão completa dos sinais que demonstrariam a prioridade da circulação de capitais no mundo para prover investimentos, infraestrutura, mais produção, mais trabalho, com a consequente melhora das economias das nações em desenvolvimento, especialmente da América Latina, da Ásia e da África. Não foi o que aconteceu. Então, a dívida que hoje representa mais do que 35%, nós chegamos na proposta orçamentária de 2010 a calcular 49,9% os encargos dos serviços da dívida e da amortização da dívida pública, representando aproximadamente 5,5 vezes mais do que está previsto no orçamento para as chamadas despesas discricionárias. As despesas que, no orçamento fiscal de 2010, estimava-se que chegariam a 9,97% e que congregam todos os gastos federais com a saúde, com a educação, com o combate à pobreza, aí incluído o programa Bolsa Família, com a ciência e tecnologia e outras despesas menores agregadas. Portanto, todas as despesas federais com os serviços da dívida pública e o pagamento da parte principal dessa dívida, representa 5 vezes mais do que todos os gastos federais com a saúde, a educação, combate à pobreza, ciência e tecnologia e outras despesas, o que é uma evidente disparidade. Então, o Brasil não pode continuar extraindo riqueza da sua sociedade, uma brutal carga tributária sobre a renda dos assalariados e da população que gasta com o consumo familiar e transferir essa riqueza sob a forma de impostos por meio de encargos financeiros para uma minoria nacional e internacional que aplica aqui os seus rendimentos, o seu patrimônio financeiro e multiplica a riqueza sem passar pela produção. É um crime contra os direitos humanos, é a afirmação de uma política macroeconômica aética que contraria o desenvolvimento e que, por isso, precisa ser combatida com vigor em busca de outras diretrizes para o desenvolvimento sustentável e para uma economia soberana. Deputado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que havia pago a dívida externa brasileira e foi anunciado pelos grandes veículos de comunicação. O senhor confirma o pagamento da dívida externa? Hoje o Brasil não deve mais nada da dívida externa? Não, na verdade o que houve foi uma grande manobra, levando-se em consideração o significado das reservas cambiais depositadas no Banco Central e aplicadas em grande parte no Tesouro norte-americano. Se você levar em consideração que as reservas podem representar um valor maior do que os encargos da dívida externa, poder-se-ia dizer que o Brasil está livre da dívida externa. Mas afirmar que o Brasil pagou, afirmar que o Brasil zerou a sua dívida externa é absolutamente insano, é absolutamente inadequado, é absolutamente ilegal, é absolutamente inverídico. As reservas cambiais brasileiras, em sua maior parte, elas são formadas não através da força das nossas exportações. Uma parte das reservas vem com as exportações e uma outra parte vem com a intervenção do Banco Central, que compra dólares e, a partir da compra dos dólares, para diminuir o volume de reais que estão em circulação na base monetária, o Banco Central, através dos títulos do Tesouro Nacional que são depositados no Banco Central, emite títulos e retira de circulação esses reais que foram usados na compra dos dólares. Ora, os dólares que estão nas reservas, que são aplicados no Tesouro Americano, têm uma remuneração de 1,25%, 1,5% ao ano. Mas os títulos públicos que o Banco Central lança no mercado, no chamado mercado aberto, e que representam mais de 425 bilhões, eles pagam aos seus detentores uma remuneração hoje de 10,75%, que é a taxa Selic. Portanto, uma equação absurdamente irresponsável que torna bastante pesada a formação dessas reservas. Mas o Brasil ainda tem endividamento externo, não se pode confundir a quitação antecipada de débitos com o FMI com o zeramento dos encargos da dívida externa e é preciso também considerar a dívida intercompanhias, através da qual as filiais de grandes multinacionais sediadas no Brasil fazem empréstimos com as suas empresas nos países matrizes e essa dívida também é computada porque